vocês? Eu sou o professor Carlos Eduardo. Estarei gravando as aulas de História do Brasil e de História Geral com vocês ao longo do ano de 2021. Espero que cada um de vocês esteja bem nesse período de pandemia que a gente vive e a gente continua no mesmo formato que de 2020, o formato com as aulas remotas. Esta é uma iniciativa da Secretaria da Educação, Cultura e Ensino Superior do município de Guarulhos, e esse material servirá de suporte para que você possa estar juntamente com seus professores aprofundando os conteúdos pertinentes a este componente curricular, né? Especificamente para os alunos dos anos finais do ensino fundamental. Então eu convido você que está no seu conforto da sua casa para que nós possamos gravar essas aulas de História do Brasil. Então nós vamos gravar em torno de 10 a 20 aulas de História do Brasil, começando desde o período colonial até o período mais recente da nossa história. Então, convido você a participar desse processo de aulas, que você consiga estudar esse componente curricular, os conteúdos que irão ser trabalhados e que, juntamente comigo, a gente possa trocar esses conhecimentos. A nossa primeira aula, pessoal, eu vou fazer com vocês uma aula introdutória. Então, vou falar um pouco sobre a periodização da nossa história, a história do nosso país, né? A gente começa hoje com a aula falando sobre essa periodização. Para que serve essa periodização, professor? Essa periodização que eu trago para vocês é um recurso didático, apenas um recurso didático para que você possa se localizar no tempo e no espaço com relação à história do Brasil. Então, a história do Brasil, ela começa a ser contada de forma oficial a partir da chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil, por volta do ano de 1500. A nossa história ela tem início oficial. E aí a gente tem os períodos da nossa história. E quais são eles, professor? Fácil. Período colonial, período imperial e período republicano. Esses são os 3 períodos da história do Brasil que nós vamos aprofundar ao longo dessas 20 aulas. Então a gente vai iniciar falando sobre o período colonial. O período colonial ele começa por volta do ano de 1530. Mas antes desse período colonial, nós temos um período que antecede esse período, que a maioria dos historiadores eles utilizam a nomenclatura de período pré-colonial, ou seja, aquele período que compreende os anos iniciais da colonização portuguesa no Brasil. São os primeiros anos da colônia. Lembrando que o Brasil ele se torna uma colônia de Portugal. Por isso que a gente utiliza o nome colônia, vem de colonial, onde existiam umas relações estabelecidas entre a metrópole, Portugal, e a colônia, no caso aqui o Brasil. Então o Brasil ele ainda não é um país, e sim uma colônia que dependia exclusivamente da metrópole de Portugal. E no início, essas relações que foram estabelecidas entre a metrópole e a colônia, entre Brasil e Portugal, esses primeiros anos, para que a gente possa entender esse período inicial, é importante que a gente contextualize o início da Idade Moderna no contexto europeu, né? Em que Portugal, a metrópole, ela não teve de início interesse em colonizar o Brasil. Esses primeiros 30 anos são anos em que Portugal ele manda para o Brasil expedições com o caráter
com caráter de, vamos dizer, não de fixar residência no país, mas sim de tomar posse do Brasil, estabelecer essas relações, e com isso esse período inicial é marcado pelas expedições. E a primeira expedição que ela foi feita foi entre 1500 e 1530 através de Martim Afonso de Souza. Então esse período inicial chamamos de período pré-colonial. Em seguida, a gente tem de fato o estabelecimento da posse de Portugal para com o Brasil. Esse período é chamado de período colonial e ele se estende desde o início do estabelecimento das capitanias hereditárias até o processo de independência que se concretiza em 1822, o famoso 7 de setembro. Então, nesse período, o período colonial, a gente entende, deve entender, aluno, estudante da Rede Pública Municipal de Ensino de Iguatu, que nesse início o principal interesse de Portugal era de estabelecer as relações entre a colônia, fundar vilas, dividir lotes de terra que foram estabelecidas através das capitanias hereditárias, doadas a terceiros, doadas aos chamados donatários, aquelas pessoas que vinham de Portugal com interesse de administrar terras e cultivar essas terras, os chamados donatários, pessoas que vinham de Portugal com essa característica de administrar esse território. E é importante ressaltar que foi no início do período colonial que foi fundada a primeira vila do Brasil, a vila denominada de Vila São Vicente, né, no interior do estado de São Paulo, por volta de 1532. Então, o período colonial é o período maior da história do Brasil, que tem início em 1530 até a independência do Brasil. Então, a partir da colônia, a gente dá início ao processo chamado de período imperial. O período imperial, ele se estende desde a independência do Brasil, 1822, até a proclamação da República, 1889. E esse período, a gente vai dividir ele, esse período do império, vai gravar aulas especificamente com 3 períodos. O que a gente chama de primeiro reinado, que se estabelece de 1822 até 1831, até a abdicação de Dom Pedro I, que é o primeiro imperador do Brasil. A gente tem em seguida o período regencial, no qual o Brasil vai ser governado pelos regentes, 1831 a 1840, e o segundo reinado, com Dom Pedro II, que se estabelece de 1840 até 1889. É importante ressaltar, caro estudante, que nesse período o Brasil se tornou uma monarquia. Então, o Brasil foi governado inicialmente por Dom Pedro I, passando pelos regentes e em seguida por Dom Pedro II. Terminado o período imperial, no qual o Brasil foi governado por um rei, né, por Dom Pedro I e Dom Pedro II, a gente tem início a um período republicano. O período republicano ele compreende desde o 15 de novembro de 1889, que é a proclamação da República, um feriado nacional, até hoje. Até hoje a gente vive um regime republicano. E aí a gente vai, ao longo das aulas, a gente vai estar gravando aulas sobre a República Velha, sobre a Era Vargas, passando pela República Populista, a redemocratização do Brasil, passando pela ditadura militar e em seguida a gente finaliza trabalhando conteúdos pertinentes à nova República, desde 1986 até hoje. É importante entender, caro estudante, que nesse período, de 1889 até hoje, o Brasil foi governado por presidentes, né? O Brasil foi governado por presidentes até esse período de tempo que a gente vivencia. Eu queria ver com você se você sabe diferenciar o que é uma república de uma monarquia. Qual a diferença? Vamos aqui entender. Uma monarquia são regimes de governo em que são marcados por... Vamos lá, vamos entender a monarquia. Na monarquia não existe presidente.
Não existem eleições. Existe um monarca, existe um rei ou rainha que tem poderes para administrar um determinado país. O poder ele é hereditário, ele passa de pai para filho, através de uma dinastia, uma sucessão de reis. Não existe democracia numa monarquia. Não existe de fato uma democracia. O que existe é uma pessoa com poderes que podem ser absolutos governar um período durante um período grande de tempo. No Brasil, por exemplo, perdurou de 1822 até 1889. Numa república, no qual nós vivenciamos hoje, uma república, os nossos representantes legais, eles são eleitos através do voto, através de eleições diretas, que podem ser a nível municipal, a nível estadual, a nível federal. Quem ocupa o cargo mais importante do país hoje é um presidente, é o presidente da república, né? O Brasil adota especificamente a forma de governo, a república presidencialista. Então, quem ocupa o cargo mais importante do país é o presidente da república, assim como é nos Estados Unidos. Então, existe uma diferença clara entre república e monarquia que você pode estar aprofundando com seus professores no decorrer das aulas, tá certo? Então, essa é a nossa primeira aula. Nós vamos dar continuidade sobre esses períodos da história do Brasil e continue assistindo às aulas do componente curricular de História. Uma boa aula a todos, fiquem com Deus.